Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Matemática Divertida e Fantástica. Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mostrar como o pensamento e a intuição matemática, eles podem não só ajudar a gente a resolver problemas de modo geral, mas também ajudar a lidar com situações importantes, como ajudar a cuidar de uma pessoa, da saúde de uma pessoa e até evitar uma crise diplomática. Essa história é chamada As Pagens da Rainha. Bom, a gente começa a história falando da Rainha Sofia. A Rainha Sofia era uma rainha da antiguidade, uma mulher muito sábia e que tinha um gosto pelo pensamento matemático e pela intuição lógica, né? Ela gostava desse tipo de pensamento. No reino vizinho ao da Rainha Sofia, existia uma outra rainha, que era a Rainha Magnólia. Também já era uma mulher que tinha mais experiência, tinha mais idade já que a Rainha Sofia, mas elas tinham uma ótima relação, os reinos eram aliados. E como é comum entre os governantes, num determinado dia, a Rainha Magnólia foi visitar a Rainha Sofia no reino dela para tratar dos assuntos que eram de interesse dos dois reinos. Mas como eu comentei, a Rainha Magnólia ela era um pouco mais velha, já tinha uma certa idade, então ela não viajava sozinha. Ela viajava sempre com as suas pajens, com as suas damas de companhia, que eram moças que acompanhavam ela para cuidar dela e a cuidar dos interesses e do conforto dela, né? Essas 5 moças, elas eram chamadas Ana, Beatrice, Camila, Denise e Emma. Tudo ia muito bem, só que num determinado momento, a Rainha Magnólia começou a passar mal. Ela teve um mal súbito ali. E a Rainha Sofia ficou muito preocupada, né? Porque não só pela saúde daquela pessoa que ela conhecia há tanto tempo, né? Que ela tinha já uma estima, mas também porque se acontecesse alguma coisa com a Rainha Magnólia no reino dela, isso podia criar uma crise diplomática entre os dois reinos. Né? Então ela ficou muito preocupada. Imediatamente ela chamou o médico real, né? A Rainha Magnólia não podia ficar sozinha com o médico real, porque afinal ela estava passando mal. Então 2 das pajens foram acompanhar o médico junto com a Rainha Magnólia, e a Rainha Sofia falou: rapidamente eu preciso resolver isso, eu preciso conversar rapidamente com as meninas, para que eu possa ver qual é a melhor forma de ajudar ela. Mas tem um detalhe muito importante nessa história. Como a Rainha Sofia já conhecia muito bem a Rainha Magnólia, já tinha contato com ela de muito tempo, ela sabia que essas pajens da rainha tinham comportamentos muito peculiares, né? E o que era esse pensamento peculiar? Acontece que 2 das meninas, 2 das pajens da rainha, elas tinham elas fizeram um voto de honestidade. Quer dizer, além de toda a educação, o cuidado que elas tinham com tudo, elas também eram pessoas muito honestas, então elas nunca, jamais mentiam, elas nunca falavam alguma coisa que fosse mentira. Por outro lado, as outras 3 pajens, embora tivessem a mesma educação e o mesmo cuidado, elas eram mentirosas compulsivas. Elas eram tão compulsivas na mentira que elas não conseguiam falar a verdade, elas nunca diziam nada que fosse verdade. E isso era muito grave, porque a Rainha Sofia precisava de informações reais sobre a saúde da Rainha Magnólia, sobre aquilo que podia fazer bem ou mal para ela. Então ela precisava saber em quem ela podia confiar, né? Bom, uma vez que ela tinha colocado 2 delas ali para acompanhar o médico real junto com a Rainha Magnólia, porque ela não podia ficar sozinha por não estar bem, ela foi conversar com as outras. Ela falou: eu preciso conversar rapidamente com elas, fazer algumas perguntas e resolver essa história. Bom, então, enquanto as outras 2, que no caso eram a Emma e a Denise, estavam lá junto com o médico real e com a Rainha Magnólia, ela foi conversar com a Ana, a Beatrice e a Camila. Então ela virou para a Ana, para a primeira, e perguntou para ela: Ana, você é uma pessoa que fala a verdade? A Ana estava muito nervosa e começou a chorar e balbuciar, e a rainha não entendeu o que a Ana dizia. Ela não conseguiu entender a resposta da Ana. Ela se virou então para Beatrice e falou: Beatrice, o que a Ana falou? Qual foi a resposta da Ana? A Beatrice prontamente disse: a Ana disse que mente, majestade. E aí a Rainha Sofia ficou preocupada, né, com aquela resposta, e se virou para Camila e falou para ela: Camila, a Beatrice e a Ana falam a verdade ou elas mentem? E a Camila olhou para as 2 e respondeu para ela: majestade, a Ana é honesta, a Beatrice mente. E quando ela respondeu, a Rainha Sofia, como ela era muito sábia e ela entendia como ela podia fazer as perguntas do jeito mais rápido possível, ela já sacou, ela entendeu
imediatamente que quem falava a verdade eram a Ana e a Camila e que a Beatriz era mentirosa. Agora, como ela sabia que eram 2 honestas e 3 mentirosas, então necessariamente a Denise e a Emma, que estavam lá com o médico acompanhando a Rainha Magnólia, também eram mentirosas. E ela falou, não, eu não posso deixar as 2 mentirosas acompanhando o médico. Então imediatamente ela deu a ordem para que a Ana e a Camila, que eram as honestas, fossem ficar com o médico e a Rainha Magnólia, e trouxe a Denise e a Emma para, junto com a Beatriz, fazerem outras coisas se forem necessárias, até que a rainha tivesse melhor. E até aí tudo bem, só que aí eu pergunto para você que está assistindo a gente, como é que a Rainha Sofia tinha certeza sobre essa resposta? Como é que ela tinha certeza que por essas respostas que a Ana e a Camila é que eram as honestas e que as outras 3 eram as mentirosas? Bom, faz uma pausa e pensa um pouquinho nessa questão. Como é que ela tinha certeza? O que acontece é o seguinte, como eu comentei com vocês logo no começo, né, logo no começo do nosso vídeo, a Rainha Sofia tinha uma intuição matemática muito clara. E ela sabia que precisava saber rapidamente em quem ela podia confiar. Então ela fez o menor número de perguntas possível para que ela pudesse saber qual era a condição de falar verdade ou mentira de cada uma delas. Bom, para isso ela tinha que saber uma coisa importante. A primeira coisa que ela tinha que saber é que nenhuma delas, em hipótese nenhuma, poderia admitir que estivesse mentindo. Ela já sabia isso de antemão, porque isso levaria a uma contradição. Aí você está olhando lá e está falando assim, mas por que elas não poderiam dizer que mentiam? Porque se a pessoa fosse honesta, e ela nunca dissesse mentira, ela não podia dizer que mente, porque isso seria uma mentira, afinal ela nunca mente, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa mentirosa, ela não poderia dizer que ela mente, porque isso seria uma verdade. E se ela nunca fala a verdade, ela teria que mentir dizendo que ela não mente, né? Então, nenhuma delas, em hipótese nenhuma, poderia admitir que mente. E a rainha sabia disso. E aí ela perguntou então, né, pra Ana. Bom, vamos lembrar só que a Denise e a Emma estavam lá com o médico e com a Rainha Magnólia. Então ela só tinha a Ana, a Beatriz e a Camila para fazer pergunta, certo? Então vamos tirar a nossa conclusão pelas respostas que ela teve das 3. Então, vou fazer uma tabelinha aqui para a gente ver as possibilidades que a gente tem. Estou deixando a Denise e a Emma fora, porque elas estão lá com o médico e com a Rainha Magnólia. Nós vamos olhar a situação das outras 3, certo? Tá, então vamos lá. Ana, Beatriz e Camila são honestas ou são mentirosas? Bom, a gente só tem 3 opções. Como ela sabia que 2 eram honestas e 3 eram mentirosas, só existiam essas possibilidades aqui, né? Ou eram 2 honestas e uma mentirosa, ou era uma honesta e 2 mentirosas, ou eram 3 mentirosas. Não tinha como ser diferente disso, certo? Bom, e sabendo disso, e sabendo dessa questão de que nenhuma delas poderia admitir que mente, então a rainha escolheu muito bem as perguntas que ela fez para cada uma das 3. E aí, bom, quando a gente pega a nossa tabelinha aqui, isso que vocês estão vendo agora na tela são as possibilidades de resposta que a gente tem. Então, 2 honestas e uma mentirosa, sendo que primeiro eram a Ana e a Beatriz, depois a Ana e a Camila, e depois a Beatriz e a Camila. São as 3 possibilidades, com 2 honestas e uma mentirosa. Depois, uma honesta e 2 mentirosas. Então a honesta está aqui a Ana, depois a Beatriz, depois a Camila, sendo as outras 2 mentirosas. E a última opção, que é as 3 mentirosas. Essas são as únicas possibilidades que a gente tem, certo? Legal. Vamos pensar nas respostas que elas deram agora para as perguntas que a Rainha Sofia fez. A primeira pergunta, a gente lembra, né? Ela perguntou para Ana se ela falava a verdade ou se ela mentia. E a gente sabe que agora que a resposta é óbvia. Não só tem uma resposta, é uma resposta trivial. Não tinha como ela responder outra coisa. E a Rainha Sofia já sabia disso. Então, mesmo não tendo entendido o que a Ana falou, ela sabia que ela podia perguntar isso para a próxima para usar isso como referência. E aí ela fez a segunda pergunta. E a Beatriz disse, a Ana disse que mente. E como a gente já sabe que é impossível que qualquer uma delas dissesse eu minto, então a gente sabe necessariamente que a Beatriz mente, porque ela é uma mentirosa. Então, check. A gente sabe que a Beatriz é uma das mentirosas. Então eu vou riscar as opções em que a Beatriz era honesta, tá vendo? Ó, risquei as opções que a Beatriz era honesta, fiquei com as que ela era mentirosa. Já eliminamos 3 das 7 possibilidades ali. Legal, diminuímos um pouco a nossa dúvida. Bom, aí vem a terceira resposta.
A rainha perguntou para Camila, já sabendo que a Beatriz era uma mentirosa. Ela falou: a Beatriz e a Ana, elas mentem ou falam a verdade? Né? A Camila olhou e falou: Majestade, a Beatriz mente e a Ana diz a verdade. E aí, olha só, como a rainha Sofia já sabia que a Beatriz era mentirosa, e a Camila disse que a Beatriz era mentirosa, então a Camila estava dizendo a verdade. E esse é o ponto que diz pra gente que a Camila é uma pessoa honesta. Por quê? Porque elas não podiam dizer uma verdade sobre uma coisa e uma mentira sobre a outra. Lembra que eu falei? As honestas tinham um voto de honestidade, elas nunca mentem. E as mentirosas eram mentirosas compulsivas, elas nunca falavam a verdade. Então elas não podiam falar uma verdade e uma mentira. Então se ela falou a verdade sobre a Beatriz, o que ela falou sobre a Ana tinha que ser verdade também. Então nisso eu sei que a Camila é honesta, e por saber que a Camila é honesta, então eu consigo eliminar, né, eliminar as possibilidades em que a Camila era mentirosa, e agora eu só tenho duas opções, e por saber que a Camila é honesta, ela falando que a Ana é honesta, eu sei que a Ana é honesta também. Então com isso eu eliminei todas as outras possibilidades, e agora eu sei que dessas três, duas são honestas, a Ana e a Camila, e a Beatriz é mentirosa. E o que mais que eu sei? Porque ainda tem a Denise e a Emma, que a gente não pode esquecer que estão lá com o médico. A gente sabe que são três mentirosas, então necessariamente a Denise e a Emma também são mentirosas. E é por isso que ela imediatamente mandou as duas honestas para ficar com a rainha Magnólia, né? E para ajudar o médico. E as outras três ela colocou para fazer outras coisas. Elas não eram pessoas ruins no sentido de não poder servir para nada, elas só não podiam servir para dar as informações naquele momento. Ela botou elas para fazer outra coisa, mandou as honestas para ficar com o médico, e aí elas puderam dar as informações que ele precisava, ajudaram a cuidar da rainha, e aí tudo ficou bem. A gente conseguiu, né, resolver o problema e tudo seguiu bem, todo mundo ficou bem. E aí a gente entendeu agora o problema, a gente entendeu qual foi o pensamento lógico que a rainha Sofia usou para poder fazer as perguntas na sequência certa e saber como resolver o problema. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Sempre daria certo para descobrir todas com essas três perguntas? Se a gente mudasse as meninas, mudasse as páginas, ia dar certo do mesmo jeito? Pensa um pouquinho aí. Então, será que ia dar certo? A resposta é sim. A gente conseguiria fazer as mesmas perguntas, independente das respostas que elas dessem, para descobrir. Mas tem uma exceção, né? Uma exceção que é parcial, na verdade. Quando é o caso de se ela tivesse ficado com uma honesta e duas mentirosas. Faz o teste aí em casa. Se você fizer a pergunta para uma honesta e duas mentirosas, você vai descobrir quem é a honesta e quem são as mentirosas. Só que aí você tem uma última questão. Das outras duas que ficaram lá com o médico e com a rainha Magnólia, tem uma honesta e uma mentirosa. Como eu sei qual das duas é honesta? Eu pego aquela honesta que eu descobri e pergunto para ela sobre as outras duas, que é o mesmo mecanismo que eu usei com a Camila. Eu viro para aquela honesta e falo para ela, as outras duas que ficaram lá com eles, elas são honestas ou mentem? Ela ia responder a mesma coisa. Olha, uma é honesta, a fulana é honesta e a ciclana mente. Então, esse sistema de pergunta que a Sofia rapidamente bolou, né, rainha Sofia, sua majestade rainha Sofia, que ela bolou para poder responder essas questões e rapidamente descobrir quem é que mentia e quem falava a verdade, foi o que permitiu ela resolver o problema, ajudar a resolver a questão da saúde da rainha Magnólia e evitar um conflito diplomático ali nos reinos. Você gostou desse problema? Achou ele legal? Achou ele interessante? Então, curte aí o nosso vídeo, assina o canal do CEPOF para você poder ter a oportunidade de ver outros vídeos interessantes, outras ideias como essa, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.